E aí, pessoal, questão de número 65 do capítulo 4 dos Fundamentos de Física, volume 1 do Halliday. A questão ela diz o seguinte: em t igual em t1 igual a 2 segundos, a aceleração de uma partícula em movimento circular no sentido anti-horário é 6 metros por segundo ao quadrado i, 4 metros por segundo ao quadrado j. Ela se move com velocidade escalar constante. Em t2 igual a 5 segundos, sua aceleração é de 4 metros por segundo i e menos 6 metros por segundo ao quadrado j. Qual é o raio da trajetória da partícula se a diferença t2 menos t1 é menor que um período? Então, nós temos aqui o nosso sistema de coordenadas no plano cartesiano, onde a gente vai considerar como o centro do arco de circunferência do movimento que descreve essa partícula, como coincidindo com a origem desse sistema, para facilitar a nossa conta. Então, nós temos aqui, tratando as componentes do vetor aceleração como sendo as coordenadas da partícula nesse plano. Então, você tem aqui que a partícula, a posição 1 da partícula no tempo t1 vai estar no primeiro quadrante, pois as suas duas componentes são positivas, 6 metros por segundo ao quadrado e 4 metros por segundo ao quadrado. Então, você tem aí 6 para x, então a distância aí, né, vetorialmente falando, né, do nosso vetor, a representação, e 4 metros para y. A partícula 2, perdão, a posição 2 da partícula no tempo t2 vai estar aí no quarto quadrante, pois a gente tem aí a componente x positiva e a componente y negativa. Então, você tem aí o nosso modo do vetor aceleração apontando para o centro, que é o centro do movimento. O centro do círculo para o movimento circular vai coincidir com a origem. E você tem aí a posição da partícula 2 no tempo t2, pois ela vai estar no quarto quadrante, como eu disse, porque a componente x dela, da aceleração dela, é positiva e a componente y é negativa. Então, isso se encontra no quarto quadrante. Então, você tem a componente x positiva, de valor 4, e a componente y negativa, de valor menos 6. E aí, o vetor apontando para o centro. Então, se você olhar, as componentes das posições, elas são invertidas. Né? Para o T1, né, x é 6, y é 4. Para o T2, x é que é 4 e y é que é 6. Isso significa, então, que o ângulo de separação entre essas duas partículas, entre a posição dessa partícula, é de 90 graus ou 270, se você considerar o arco oposto formado entre esses dois vetores, né? Entre a posição do vetor aceleração. Então, você tem aí a descrição do movimento da partícula, que, como o enunciado diz, é no sentido anti-horário. Então, de T1 a T2, a partícula descreve os 3 quartos da órbita desse círculo. Então, você tem aí 3 quartos da órbita percorrida de T1 a T2. E como de T1 a T2 a gente tem em 2 segundos em 5, então isso significa que ela leva 3 segundos para completar essa volta. O módulo do nosso vetor ele vai ser dado pelas componentes ao quadrado extraindo a raiz. A gente simplesmente substitui, pois ele vai dar o mesmo valor. Né? Tanto se você pegar as componentes da posição 1 ou da posição 2, vai dar o mesmo valor, porque a aceleração ela é constante. E aí, fazendo a substituição e resolvendo, nós temos que a aceleração é de 7,21 metros por segundo ao quadrado. O período dessa partícula ela é 3 quartos. 3 quartos desse período é igual a 3 segundos, como a gente já viu. Então, o período da partícula para dar uma volta completa é de 3 vezes 4 terços. A gente elimina ali e sobra 4 segundos.
Então, a partícula leva 4 segundos para completar uma volta inteira em torno dessa circunferência. Então, veja que o enunciado, né, ele pergunta qual é o raio da partícula, o raio da circunferência que essa partícula descreve, se a diferença entre T2 e T1 for menor que um período completo. E ele é, né? Se você vê ali que de T1 a T2, ela leva 3 segundos. E o período completo para completar uma volta é de 4 segundos. Então, o raio da nossa partícula vai ser dado pela equação da aceleração centrípeta, onde nós temos ali a aceleração igual à velocidade ao quadrado sobre o raio. Só que quem é a nossa velocidade, né? Que é uma das variáveis que a gente não tem conhecimento de seu valor ali. Ela é dada por 2πr sobre o tempo, ou seja, a circunferência percorrida, né, que é a distância, sobre o tempo, que nesse caso aqui é o período de uma volta em torno dessa própria circunferência. Tudo isso vai ficar ao quadrado. Então a gente reorganiza esse termo, então vai ficar com essa cara aqui, tudo ao quadrado, com todos os termos ao quadrado. Aonde a gente pode eliminar, a gente elimina, então vai ficar ali um R no numerador, e a gente isola esse R, que representa o raio da partícula, e um dos lados a igualdade. Então nós temos ali a nossa aceleração, nós temos o nosso período, que está elevado ao quadrado, sobre 4π ao quadrado. Então, substituindo os valores que a gente possui e satisfazem a nossa equação, resolvendo, nós temos que o raio da circunferência descrita por essa partícula é de 2,93 metros, ou quase 3 metros, né? Praticamente 3 metros. Muito bem, pessoal, é isso aí, e até a próxima questão, que é a de número 66.